vamos lá. Vamos começando de novo. Vamos chegar no primeiro mito. Quem que já ouviu isso aqui? Nós estamos no mundo para sofrer. Olha lá, né? Esse é popular, esse mito, né? Então, uma coisa assim pesada. E qual que é o problema desse mito? Será que é verdade que nós estamos aqui para sofrer? Então, vamos elaborar um pouquinho, né? A primeira coisa que a gente pensa é, será que a gente está aqui para sofrer? E se fosse o caso, Deus ia dar um planeta tão bonito para a gente, né? Às vezes a gente olha um pôr do sol e fala, nossa, parece uma pintura, né? A gente olha as coisas da natureza. Será que é verdade? Se fosse só para sofrer, a gente ia fazer uma coisa, ia nos dar uma casa, né? Um Deus planeta. é pai. Ele é pai. Então isso é a primeira coisa que acho que a gente pode refletir, né? Se a gente olhar para a natureza, a gente vê a mão de Deus, a gente já vê que não é uma coisa pesada. Aí vamos chegar no Evangelho, né? O que o Evangelho fala pra gente, né? Então no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele fala, olha, jamais deve o homem esquecer que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Então, tá bom, aqui a gente sabe que isso aqui é um planeta de prova e expiação, e que nós estamos aqui porque somos espíritos imperfeitos, ainda temos coisas para aprender, né? Se não fosse o caso, não estaríamos encarnados nele. Então tá bom, a gente sabe disso. E aí, o que é a segunda coisa que está explicado ali no mesmo capítulo, no item 10? Que os sofrimentos são remédios que limpam a chaga e curam o doente. Então, olha, não é para sofrer, é para nos aperfeiçoarmos, é diferente, né? Se a gente está ali a Cris trabalha no hospital, né? Quando a gente dá o remédio, não é para eu vou aquele paciente, não. É para curar o paciente. Então, a conotação é diferente. Mesmo que a experiência de tomar aquele remédio seja um remédio amargo, com gosto ruim, mas o propósito é diferente, né? Então, já traz ali uma carga diferenciada. E ali tem uma parte que Francisco de Assis fala, a maior parte das criaturas são espíritos inferiores, carentes de educação e disciplina, e por enquanto para eles a melhor escola, o melhor lar e o melhor hospital é ainda a Terra. É diferente, né, a gente olhar assim? Não dá uma perspectiva, uma conotação um pouquinho diferente, fala, olha, aqui então a gente não está olhando que eu estou aqui para sofrer, nós estamos aqui, é uma escola, um hospital, então a Terra está aqui, essa experiência da vida está aqui pra gente se aperfeiçoar, pra gente evoluir, né? Mas muitas vezes nós somos alunos assim meio rebeldes, né? A gente fica com um pouco de raiva da lição de casa, a gente fica um pouco aborrecido com as lições que são passadas para nós, a gente fica com raiva do professor, que é a vida, mas isso é ainda oriundo da nossa imperfeição e da nossa falta de compreensão, né? Daquele plano reencarnatório que a gente fez antes de vir aqui. Aí no livro, eu achei muito interessante, tem um livro de Leon Denis que ele fala exatamente disso, o problema do ser, do destino e da dor. E nesse livro, eu não sei qual de vocês já leu, mas ele é interessante, né? Porque a gente vai lendo o livro e você vai até gostando do sofrimento, você fala, nossa, porque a gente vai entendendo o porquê que aquilo está na nossa vida. E eu achei esse parágrafo aqui interessante, que ele fala assim, nós, porém, que temos a certeza da vida futura e do mundo espiritual, em vez da teoria da esterilidade e do desespero, porque quando a gente está em confronto com uma situação difícil, a gente entra naquela angústia, naquele desespero, vemos no universo um imenso laboratório, onde se afina e se apura a alma humana, através das existências alternativamente celestes e terrestres, porque a gente tem uma vida lá no plano espiritual, depois a gente tem uma vida aqui e nós temos a oportunidade de aprender, porque quando a gente chega lá, a gente olha tudo e fala, olha, eu preciso de uma experiência agora diferente, eu preciso agora aprender mais isso, e a gente planeja uma nova encarnação, nasce, e a gente tem a oportunidade de experimentar coisas diferentes, né? E o objetivo das últimas é uma só, a educação das inteligências associadas aos corpos. A matéria é um instrumento do progresso, o que nós chamamos de mal, dor, é simplesmente um meio de elevação. Então eu achei muito bacana essa explicação que eles nos deu, né? E é interessante porque se a gente olhar, quando as coisas estão bem, quando está tudo dando certo, a gente aprende alguma coisa com elas? A gente não muda, né? Mas quando alguma coisa dá errado, aí a gente fala, peraí, eu nunca mais quero passar por isso. O que eu posso aprender? Então,
é um incentivo à nossa reflexão. Porque a gente faz isso, né? A gente se tranca para fora de casa uma vez, depois a gente fala, peraí, o que eu posso fazer para não passar mais por essa agonia? Então são coisas que nós passamos para nos educar, para nos fazer refletir. Por que a vida nos apresenta? Nos apresenta as consequências das nossas ações, né? E está escrito no Evangelho, o que a gente semeia, a gente colhe. Então, a partir do momento que a gente colhe e fala, poxa, isso aqui não está funcionando para mim, o que eu posso fazer diferente da próxima vez para ter uma experiência diferente? E se a gente olhar assim, a vida fica menos pesada, né? Estou aqui para sofrer, aquela coisa pesada e tal. Então, e aqui outra passagem interessante é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Ele fala uma coisa interessante, ele fala, se a gente olhar depois das grandes tempestades, né, tá uma chuva muito forte, tá caindo árvore e tal, o que acontece depois? As plantas nascem de novo, as árvores vão nascer mais uma vez, a gente corta o dedo, o que acontece? Cicatriza. Por quê? Porque o bem é o único determinismo no universo. Então as coisas, o mal acontece, mas ele é passageiro, o bem vai vir depois, né? Então a gente vê que sempre tem o bem, sempre se regenera. Então é uma parte que, se a gente entender e se associar com isso, a vida vai ficando um pouco mais tranquila, né? Aí tem uma história que eu achei muito interessante. Eu não sei quem já ouviu falar de Marshall Rosenberg. Ele morava na Califórnia, ele já faleceu. Mas ele ajudava as pessoas na diplomacia e na arte da comunicação. E a proposta dele era o seguinte: se o ser humano aprender a linguagem do amor, os conflitos vão acabar. Então, ele treinava as pessoas nisso e ele tinha muito sucesso. Então, ele ia naquelas tribos da África que estavam assim, as gerações se matando, e ele conseguia fazer com que ele conversava com um, ele conversava com outro, ele conseguia, o que ele chama de linguagem do amor, fazer com que as pessoas conseguissem conversar e, por fim, se entender. E ele tinha muito sucesso nesse tipo de coisa. E ele falava que a linguagem que a gente não deveria usar é a linguagem do medo, da culpa e da vergonha. Que é muito comum a gente, nas relações humanas, a gente usar essa coisa. Então, por exemplo, né? A gente fala assim, Cris, se você não fizer isso que eu quero, eu nunca mais vou falar com você, né? A gente dá aquela coisa, então, né? Ou faz assim, todo mundo vai ficar sabendo que você não fez isso. Ou põe a culpa, depois de tudo aquilo que eu fiz por você, como sua amiga, você não vai fazer. Então isso é uma coisa comum na nossa linguagem. O que é mais gostoso a gente falar? Eu tô com saudade de você, vamos tomar um café? Né? Vai ter a mesma resultado, mas é uma outra forma de falar, o que ele chama da linguagem do amor. Então essa história aqui é que numa das palestras dele, ele estava conversando sobre isso e ele usava muito as pessoas da audiência para dar exemplos, né? E essa senhora veio falar com ele depois e falou, olha, meus filhos são uns ingratos, não sei o quê, faz 25 anos que eu tô cozinhando todos os dias para eles, eu nem gosto de cozinhar, e não sei o quê, e falou, e ele falou, poxa, isso não é então adequado, era importante a senhora conversar com a sua família, e não sei quem, e tal. Depois ele ficou com aquilo na cabeça, né? E aconteceu que ele voltou naquela cidade e ele estava pensando, e tinham duas pessoas esperando para falar com ele, eram os filhos da mulher. Ele falou, como é que será que foi aquela conversa, né? Ele falou, olha, o senhor falou com a minha mãe, ela veio aqui na sua palestra, né? E ele falou, como é que foi, né? Ele estava preocupado. Ele falou assim, olha, ela chegou, ela conversou com a gente em casa, e a gente deu graças a Deus, que a gente, mãe, não cozinha mais que a sua cozinha, a gente nem gosta da sua comida, você reclama, briga com a gente, xinga a gente falou, graças a Deus, deixa que a gente se vira. Então, é interessante que, veja só, pela perspectiva dela, ela achou que aquele karma, aquele fardo, que ela tinha que fazer aquilo, mas ela tá fazendo mal para a família, porque ela não tá fazendo aquilo com amor, né? Então ela fazia aquilo uma coisa tão dura que eles só deixa assim, nem cozinha, né? Então muitas vezes a nossa coisa de falar, nasci aqui para sofrer, tô nesse mundo para sofrer, são coisas que nós criamos e fazemos mal para nós e fazemos mal para aqueles que estão ao nosso redor, porque não tá com amor, não tá fazendo de boa vontade, às vezes é melhor não fazer, né? Então eu achei essa história muito engraçada, apesar de não ser uma história espírita e não, quando ele contou aquela história eu falei, olha que interessante o quanto mal nós criamos, né? Nós mesmos que fazemos. Então,
Em vez de falar assim, o que aqui é a ideia? Em vez da gente falar estamos no mundo para sofrer, que tal a gente falar estamos no mundo para educarmos nosso espírito, curarmos os males da nossa alma e, sobretudo, para nos aproximarmos de Deus? O que vocês acham? A gente pode usar essa. Aqui ficou o primeiro mito. Então vamos ver se a gente, da próxima vez que estiver conversando e alguém falar, tô aqui para sofrer, quem sabe a gente pode trazer uma outra perspectiva, né? Agora esse aqui, sou uma pessoa má, fiz muito mal e estou aqui pagando por isso. Esse também é um mito comum, né? Ele é um pouco parecido com o primeiro, mas ele tem uma coisa de fatalidade, né? Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por alguma coisa. Agora, a gente sabe assim, que nós somos espíritos comprometidos, né? A gente já olhou ali o Evangelho, que nós estamos aqui porque ainda temos muito que aprender. E se essa é a nossa melhor versão, o que acontece? Imagine o que a gente já não fez. Eu fico super... Quando alguém me fala, eu quero saber o que eu fiz no passado, eu falo, eu não quero. Eu não quero saber. Porque se isso aqui é o melhor e eu já deixo muito a desejar nessa vida, imagine o que eu já não fiz. Mas, não é aqui, qual que é o problema desse mito? O que vocês acham? Você meio que põe uma desculpa, fala, não, isso tá acontecendo porque eu fiz muito mal, e meio que você não toma uma atitude. Olha lá, né? Fica uma coisa fatalista, né? Tipo, é assim porque eu fiz mesmo, eu fiz alguma coisa ruim no passado, é tudo consequência, e você não enxerga que talvez seja algo que você esteja fazendo agora. Agora, não é? Olha que interessante. E essa coisa de pagar? Pagando. É uma coisa dura, né? É uma coisa dura. Mas veja, isso é uma coisa que Jesus falou muito disso, da dureza do nosso coração, né? Isso é uma interpretação nossa, né? Então, vamos ver se a gente está aqui para pagar alguma coisa, né? Tem aqui também no capítulo 5, né? A pergunta se é possível a gente ser feliz na Terra, né? E aí ele fala assim, que os espíritos só encontram a verdadeira felicidade quando são puros. Porque o que acontece? A gente tem que se livrar ainda dos nossos melindres, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Essas são coisas que nos fazem sofrer. Então, a perfeição, assim, a felicidade plena, de fato, ela vai nesse mundo. Mas, também, você falou uma coisa aqui, Carolina, né? Você falou interessante das casas atuais da aflição. Muitas coisas nós estamos criando nessa vida. Não são nem coisas que a gente fez, são problemas que nós estamos criando, conflitos e coisas que nós estamos criando nessa vida. E aqui também ele fala no item 13 que o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas conforme o modo que encare a vida terrena, né? Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido para vocês? Né? Então é conforme a gente encare a nossa vida. E não tem gente... Vocês não conhecem gente assim? Tem a pessoa que pode ter um monte de coisa acontecendo e a pessoa tá de bem com a vida, tá olhando, né? tá olhando de uma forma positiva. E tem pessoas que veem qualquer coisa pequena, já vê uma catástrofe, dramatização, o mundo vai acabar, nada dá certo pra mim, e não sei o quê. Então, a forma que a gente encara a vida é um componente muito importante. Não tem aquele ditado que fala que a vida é 10% que acontece com a gente, 90% como a gente reage àquilo. Então, a gente tem esses exemplos perto de nós, né? A beleza está nos olhos de quem vê e a maldade também. Não é? Muito bem. E aqui, olha só, né? No mesmo capítulo do Evangelho, ele explica isso. Ele fala, olha, a felicidade pura não existe. Entretanto, tem um entretanto aqui que é importante esse entretanto. O homem poderia desfrutar de uma felicidade relativa. Porque aqui, nesse plano que nós estamos, a gente fica doente, fura o pneu, né? A gente tem temos tribulações, acontecem coisas. É um mundo, mas podemos ter uma felicidade relativa se ao invés de procurá-las nos prazeres materiais, procurasse nos prazeres da alma. A paz no coração é a única felicidade aqui na Terra. A gente já pode estar em paz, olha que delícia. Estar em paz não é uma beleza? Nós já podemos estar em paz e nós podemos curtir. E Jesus falou, a minha paz vos dou. Né? O convite dele a nós.
Quantos tormentos se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é. Olha que beleza. Então, será que a gente está aqui pagando se a gente já tem essas oportunidades? A gente já pode viver em paz, né? E aceitar a vida, entendendo que, peraí, eu tô aqui para aprender, eu tô aqui, as coisas que estão acontecendo comigo e que eu não posso mudar, porque as coisas que eu posso mudar, eu devo mudar, mas as coisas que eu não posso mudar, elas estão aqui para me ajudar. Né? E aí, eu não sei se vocês conhecem a história entre Leonardo da Vinci e Michelangelo, né? Eles nasceram mais ou menos na mesma... Não nasceram mais ou menos na mesma época, mas estavam vivos na mesma época, porque Leonardo da Vinci é muito mais velho que Michelangelo. Mas, como a gente está falando aqui, vamos falar da forma de encarar a vida. Grandes artistas, grandes escultores, né? Cientistas ficaram famosos, né? Nós conhecemos aí o trabalho deles, mas viam modos de encarar a vida diferente. Então, como que era Michelangelo? Michelangelo, ele era muito perfeccionista, aquela coisa que tinha que ser tudo. Ele só usava aquele mármore que fosse Carrara, ele queria que tudo fosse de uma coisa. E ele ficava muito frustrado quando as coisas mudavam exatamente como ele queria, porque ele tinha que alcançar aquela perfeição e tal. E Leonardo da Vinci era diferente, ele queria aprender, né? Então, Michelangelo criticava muito Leonardo da Vinci, inclusive em público, né? Porque falava, ele fica só anotando coisa, ele fala muito e não faz nada, a execução dele é isso, olha o jeito que ele se veste, ele fica... Então, era diferente, porque Leonardo da Vinci, ele estava mais preocupado com a pesquisa. Ele queria aprender. E é interessante que tem aqui é uma pintura dele, eles fizeram um raio-x, e o que eles viram? A cabeça do cavalo aqui está em vários lugares diferentes. Ele falou que se fosse assim, e se fosse do outro jeito. Então ele não estava preocupado em que a coisa fosse perfeita, ele estava preocupado em investigar, em aprender, em pesquisar. E se nós olhássemos para a vida como Leonardo da Vinci em vez de Michelangelo? E em vez da gente ficar tão frustrado quando uma coisa não dá do jeito que a gente quer, ou a gente fica frustrado mesmo com a gente mesmo, a gente é duro quando a gente vê que fez alguma coisa equivocada e podia ter feito melhor. E se a gente olhasse para a vida como Leonardo da Vinci e falar, o que eu posso aprender com isso? O que isso está me ensinando? E se eu tentar diferente da outra vez? Com aquela curiosidade, uma coisa quase de criança, de falar, olha, eu vou tentar assim, agora eu vou tentar assim. Porque para ele era divertido ver diferente, para ele era bom olhar as coisas de uma outra forma. E se a gente olhasse a vida assim? Será que a gente não teria uma vida um pouco mais tranquila? Né? A gente levar menos a sério quando a gente erra. Porque eu também fico frustrada comigo, às vezes falo, ai, podia ter feito isso, podia ter... Mas faz parte, nós somos espíritos em evolução, né? Ainda erramos hoje, vamos errar amanhã e depois amanhã. Mas se a gente puder ter uma atitude mais tranquila em relação a isso, de olhar e falar, olha, será que eu não posso aprender? O que eu posso aprender? Já que eu estou na escola, a gente está na escola, o que a gente faz na escola? A gente aprende, né? Então, olha, vamos não na perfeição, porque esse perfeccionismo, ele vem do quê? Do nosso ego, da nossa vaidade, de não aceitar que nada possa sair daquilo que a gente espera, mas o aperfeiçoamento, ele é divino. E se nós focarmos nesse aperfeiçoamento... O Einstein tem uma frase que ele diz, para cada acerto é no mínimo 99 erros. Não é? Einstein falou isso. Então, se Einstein fala isso, né? E foi a mesma coisa de Thomas Edison, né? Que ele falou, olha, como é que você se sente depois de tantos erros? Ele falou, não, foram 10 mil tentativas e agora acertou, pronto. Foi tudo aprendido. Então, olhou aquilo como aprendizado, não é? Então, se a gente fala, puxa, olha, não deu certo mais, meu pai dizia uma coisa, ele falava, quando você perder, não perca a lição. Né? Se a gente aprendeu, tá ótimo. Né? Pelo menos a gente fez o tentando, pelo menos nós tentamos. Se a gente ficasse em casa sem fazer nada, a gente não aprendia. Aprendemos agora, vamos lá, que da próxima vez eu vou estar mais preparado. Essa é a nossa atitude, né? E também, o Evangelho fala das provas voluntárias, que nós não devemos pensar que todos os sofrimentos são uma indicação de uma falta. Muitas vezes, ele pode ser uma purificação, né? São provas escolhidas pelo Espírito. Muitas vezes que a gente fala, essa pessoa que está sofrendo deve ter feito muito mal no passado, muitas vezes pode ser uma escolha do Espírito.
para se colocar numa situação de ajudar. Então, a gente não pode ainda ter essa coisa pesada do pagar, né? E para ilustrar isso, tem um livro que chama Francisco de Assis, baseado no, né, que foi escrito pelo espírito de Miramês, que ele conta uma história muito interessante. E essa história é o seguinte, que Francisco de Assis, ele tinha vários monges, né, os centros espíritos ali que tinham reencarnado mais ou menos na mesma época para fazer parte daquela congregação, e tinha um monge que fazia parte daquele grupo que tinha lepra. E Francisco de Assis, tendo a mediunidade da cura, o curou. E esse monge voltou para o Francisco de Assis e falou: olha, eu tenho um espírito muito violento, eu preciso daquela doença para me ajudar, por favor, deixa ela voltar. Então, olha que interessante a consciência e o entendimento em que ele tinha das suas necessidades, sabendo que enquanto ele estava doente, para ele era mais fácil ele ter humildade, ele ter e desenvolver potencialidades da alma dele que ele sabia que ele precisava. Então ele pede, e Francisco de Assis então passa a mão nele, e então a lepra volta, por pedido dele. O corpo é o exaustor do espírito. Olha que bonito. Então veja que interessante. Então não é que estou aqui para pagar, estou aqui para sofrer. Ele falou: e essa doença está me ajudando. Enquanto eu tenho ela, eu sou uma pessoa melhor, ela me ajuda. Então não é o querer sofrer, é o querer aprender. Diferente, é como a gente encara. Eu achei aquela história muito bonita, muito significativa. Então, em vez da gente falar sou muito mal, fiz muito mal e pago por isso, que tal a gente falar somos espíritos imperfeitos e por vezes equivocados e a vida nos apresenta com as circunstâncias necessárias para a nossa evolução? Que tal a gente pensar assim? Fica mais leve. Pela espera depurada. Olha lá, estamos aí lapidando o nosso diamante, estamos lapidando o diamante da nossa alma, né? E um dia vamos refletir totalmente, porque eu vejo uma história muito interessante que a gente tem, é a história do apóstolo Paulo, né? E ele deixou aquilo no livro Paulo e Estevão. Quem não leu, eu recomendo que leiam, porque é um livro muito bonito, porque o livro tem duas partes. A primeira parte é ele como o rabino. Então ele era duro, ele perseguia os cristãos, ele não entendia nada daquilo que desviasse da lei de Moisés. E a segunda parte é ele depois da sua conversão, né? Porque depois que ele vê Jesus, ele entende e ele diz depois, ele fala: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Então ele tem veja, a atitude dele é muito interessante, porque naquela estrada de Damasco, depois que ele vê Jesus, e ele está ali, ele vê famílias saindo de Jerusalém por causa da sua perseguição. Ele que começou com as ordens, né? Então ele viu famílias fugindo e saindo, e ele falou: meu Deus, e naquele momento, o que podia ter acontecido? Ele podia falar: puxa, minha vida acabou, eu não valho nada, né? Até querer se matar, como foi o caso de Judas. Mas o que ele toma uma decisão. Ele fala: se eu destruir dezenas de famílias, eu vou erguer milhares. E ele dedicou o resto da sua vida, e até o trabalho dele foi tão bonito, que até hoje ele está salvando vidas pelo trabalho que ele deixou. Porque, olha, com as epístolas, a formação da igreja, né? O próprio, ele que deu a ideia de escrever todas porque só tinha o Evangelho de Mateus, ele que deu a ideia que todos escrevessem o Evangelho. Então, e se a gente colocar os Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, que é o mais comprido, que Lucas escreveu através dele, né? Porque Lucas não conheceu Jesus, então foi através da pesquisa toda que ele fez. A gente tem mais de metade do Novo Testamento. Então, veja, é essa a proposta dele. Ele se dedicou e ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, essa consciência crística, né, de se colocar em sintonia com as leis de Deus. E quando a gente estiver nessa sintonia com as leis de Deus, aí não tem mais o sofrimento. Né? Ok? Vamos então para o terceiro mito? Vamos ver quem já ouviu esse mito aqui. Não quer ir para o umbral. Espírita gosta de falar do umbral. Então a gente fala muito do umbral. Então o que é isso aqui? É o medo da punição, né?
Então a gente fala, né, mas assim, o problema aqui não é umbral, o problema é essa conotação de ter um tribunal, de ter alguma coisa que vai nos colocar para algum lugar, né? E isso não é verdade, né? Então vamos ver o que é esse umbral, né? A gente já falou do livro aqui das Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, e ela fala que existe uma antecâmara, existe uma região cuja densidade, né, corresponderão aos estados vibratórios e mentais, entendeu? E isso, o que quer dizer? As ações praticadas, o gênero da vida, o gênero da morte, né? O que nós colocamos. Então, veja só, o que ele está falando pra gente? Que nós vamos para o lugar que esteja de acordo com a nossa vibração. E quem que controla a nossa vibração, a nossa afinidade? Né? Então não é que um tribunal vai nos levar para algum lugar, a gente espera isso, né? E se a gente lê o livro Céu e Inferno, o tempo todo ele fala que os espíritos estão ali contando sobre as suas experiências, mas eles falam do contato que eles têm com a sua própria consciência, não com aquilo que foi levado a eles, né? Então, Kardec fala para nós aqui, o homem deve trabalhar por sua purificação, reprimir suas más tendências e vencer suas paixões. É o que nós podemos fazer para determinarmos onde nós vamos depois do nosso desencarne, porque nós vamos para o lugar que esteja com mais afinidade à nossa vibração. Então não é que eu estou destinado a ir para o umbral, eu vou para onde eu me afinizar. Né? E isso tá... Então, é interessante aqui também, que no livro Céu e Inferno, e fica claro que nós criamos o que nós pensamos. Né? Aquilo que eu estou prestando atenção, que eu tenho mais afinidade, é aquilo que eu vou criar. E umbral não é um espaço físico, mas é uma sintonia. Então a gente não é um lugar, um determinado lugar, um espaço físico. São lugares em que nós vamos nos afinizar. Então veja, eu gosto muito da capa desse livro, né, que é uma capa antiga do Céu e Inferno, que ele mostra que o Céu e Inferno está dentro de nós. Né? A gente pode ter dias que são como o céu e ter dias que são como o inferno. De como nós nos sentimos, como nós estamos, né? Que tipo de pensamento, de emoções nós temos dentro do nosso coração, vão determinar se a gente está no céu ou no inferno. Então isso é uma coisa que nós podemos cultivar. A gente pode cultivar a paz, cultivar bons pensamentos, cultivar boas emoções, cultivar o hábito da prece. O que Jesus nos deixou como recomendação? A oração e a vigilância. Então a gente vê um pensamento ruim vindo, a gente faz uma prece. Né? A gente vê uma emoção tomando conta, a gente pode falar, peraí, eu vou meditar por 1 minuto antes de responder isso aqui. Então a gente pode cultivar e treinar a nossa alma e o nosso pensamento a práticas mais saudáveis. E desta prática resultará o quê? Uma vibração diferente, que resultará em o quê? Afinidades diferentes e, portanto, lugares diferentes que possamos ir depois do nosso desencarne. Né? Então, em vez de falar tema umbral, vamos falar o céu e o inferno estão dentro de nós. O que eu quero fazer para mim hoje? Né? Onde eu quero estar? E é normal, a gente pode entrar no inferno e falar, peraí, então eu vou parar tudo, em vez de eu continuar esse conflito, em vez de eu continuar batendo boca aqui, o que eu posso fazer para trazer a paz dentro do meu coração? Tudo bem? Então, a gente está tudo bem com esse terceiro mito? Aí um outro mito também, que a gente vê muito, tenho que fazer grandes obras. Ah, se eu sou espírito, eu tenho que fazer muita coisa grande. Será que é? Que a gente tem mesmo que fazer muita coisa grande? Por que não? Vamos ver. Tem um livro de Humberto de Campos que conta a história do João Mateus, que é a ficha dele. Então falou que ele nasceu em 1904, né, que ele tinha desencarnado, e conta como é que foi o recebimento do João Mateus no plano espiritual. E ele tinha aí, o João Mateus tinha uma ficha muito bonita, né, que ele tinha comparecido a 2.195 sessões de espiritismo, que ele tinha feito 1.602 palestras, que ele tinha escrito cartas e páginas comoventes, ele era um ótimo narrador, portelemista, então um currículo bom. Então a gente fala, poxa, grandes obras de João Mateus. Mas aí continua, que ele não encontrou tempo para auxiliar
os amigos e os filhos, né? Ele não tinha tempo para a família, ele era muito intolerante com aqueles que estavam perto dele, ele era refratário a qualquer mudança de hábito, então quando queriam dizer para ele, olha, você está, né, de uma forma ele não queria ouvir, e ele nunca percebia as ofensas do próximo através da sua conduta. Então adiantou fazer as grandes obras, adiantou fazer as grandes palestras, né? Então, será que é verdade isso? Acho que não, né? Então a gente às vezes se preocupa muito com o grande, mas esquece do pequeno. Né? A gente fala o próximo ou mais próximo, aquele que está dentro da nossa casa, onde a gente pode praticar o amor e a caridade, vamos fazer aqui um pouquinho, né? E teve essa história que vocês devem ter visto, que estava em todo lugar na social media, do professor João Hoffman e o menino Heitor. Esse menino, ele é paraplégico. E ele... Vocês viram essa história, né? Estava em vários lugares, né? Então eu achei muito bonita essa história, muito pertinente, porque esse menino não gostava, claro que ele não gostava da aula de educação física, porque ele estava na cadeira de roda. E ele falou, e o professor escutou ele falando que ele queria muito pular corda, e o professor pegou ele no colo e pulou corda com ele. E vocês veem no vídeo, quem não viu, né, deve estar em todos os lugares aí no Instagram, a alegria no rosto desse menino de estar no colo do professor pulando corda. Veja que foi um ato muito simples, uma coisa muito pequena, e depois o depoimento da mãe falando, puxa, ele não gostava das aulas de educação física, agora é a aula que ele mais gosta. Porque o professor trata ele com amor. E é um ato pequeno. Quantos minutos deve ter demorado pular essa corda? Não muito tempo. Mas às vezes um ato pequeno, ele pode ser muito grandioso. Um gesto de caridade. Às vezes a gente pode segurar a porta para alguém. Às vezes até de perguntar para a pessoa se está bem, como é que foi seu dia. Né? Ver alguém que está com um semblante meio perturbado, a pessoa está agitada. A gente falar, ou ter caridade de não prestar atenção, às vezes, numa ofensa, é uma caridade, né? E também voltando aqui em Leon Denis, ele fala que a principal obra do homem é o seu próprio adiantamento. Então, não precisamos nos preocupar com as grandes coisas. Às vezes, só a gente se preocupar com a nossa própria evolução já tá bom, né? Então, em vez de a gente falar assim, devo fazer grandes obras, vamos falar, devo fazer pequenas obras com constância e disciplina na vontade de servir. Pequenininho já tá bom, né? Como esse professor que nos ensinou essa grande lição, né? E a humildade dele em falar que para ele aquilo não foi, ele não fez aquilo como uma grande obra, ele fez aquilo de coração. Ele falou, poxa, o menino tá aqui, por que não ajudar, né? E aí a gente já tá entrando no quinto mito. Já estamos entrando no quinto mito, que é isso. A gente ouve falar muito, né? Ah, essa pessoa sofreu porque tá pagando pelo que fez. Bem feito. A gente vê isso, meu Deus. Eu vejo tanto isso na mídia social, a gente vê uma coisa ruim acontecendo com um político, uma coisa a gente fala bem feito e não sei o quê. Emmanuel fala isso, que a nossa justiça tira a vingança, né? Será que isso é correto? Será que é cristão a gente desejar mal para alguém? Ou se regozijar com o mal que acontece para alguém? Né? E será que se Jesus tivesse tido essa visão, ele teria vindo? A gente estamos aqui, né, à mercê das nossas próprias... do mal que nós já fizemos, será que ele se colocaria aqui, né? E não veio falar, oh, vocês são tudo errado, vocês são tudo... Não veio nos humilhar, veio se fazer como nós e nos ajudar. Olha a diferença, né? Esse amor que ele veio nos mostrar, né? Então, também o Evangelho fala sobre isso, né? Que fala assim, deve-se pôr termo às provas do próximo, né? Quando ele fala aqui, né? Também no capítulo 5, item 27, dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Olha que reflexão bacana, né? Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas nossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumento de tortura. Interessante isso. Você não vê que está escrito no Evangelho, que é na Epístola dos Coríntios, que está escrito Deus ajuda, serve a criatura através da criatura. Então,
a nossa evolução é um trabalho de equipe. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, né? Então nós não devemos nunca tomar essa postura de fez bem feito, agora tem que sofrer, porque não é assim que nós encaramos, né? Não é assim que Deus nos vê e não é assim que nós devemos ver uns aos outros. Então, se tivermos oportunidade de ser um instrumento, nós podemos sempre escolher ser instrumentos do bem ou instrumentos do mal. E Francisco de Assis nos ensinou a rezar: Pai, faça-me instrumento da sua paz. Onde existe o mal, que eu leve o bem, que eu traga, que eu seja aquele instrumento. Então, se nós podemos naquele momento ser aquele bom amigo que dá um bom conselho, ou aquele que não julga, ou aquele que fala, vai lá, tenta mais uma vez que eu acredito em você, sejamos esse instrumento, né? Porque mal todos nós fizemos, mas vamos tentar nos levarmos ao caminho do bem, né? E tem uma história também, eu gosto de colocar as histórias, né? Que tinham dois monges, né, atravessando eles estavam a caminho numa viagem longa, uma viagem a pé, e encontraram um nenezinho sozinho ali, e um deles falou, nós não podemos deixar esse neném aqui sozinho, né? E o outro falou, não, vai carregar neném agora, não vai dar, a gente ainda tem uma noite inteira pela frente, tá frio, e nós não vamos conseguir sobreviver isso, e não sei o quê. E o outro falou, mas não podemos deixar um neném aqui, como é que vai fazer? E o outro falou, então, se você quiser, eu não vou te esperar. Você vai? Ele falou, tudo bem, eu vou andando mais devagar, mas eu vou tentar levar o neném, e foi. E depois de umas 10, 15 horas, eles chegaram, esse que estava com o neném chegou até a cidade e foi procurar o outro monge. Ele falou, ele deve estar, já deve ter chegado antes, porque ele estava na minha frente. E ele não acharam. E depois descobriram que o monge que estava na frente tinha morrido de frio, tinha ficado no meio da estrada. E aí ele descobriu que o neném esquentou ele, que no carregar o neném ele conseguiu chegar, então no ajudar o outro ele estava se ajudando, porque esse é o espírito da caridade. O espírito da caridade é aquilo que a gente faz, a gente recebe. Que a nossa matemática, lógica, humana ainda não consegue entender, mas aquilo que a gente faz para o outro, a gente está, na verdade, fazendo por nós. Né? Então, essa história, eu acho que ela contextualiza bem, né? E os espíritos, veja, os espíritos, à medida que vão evoluindo, já têm apenas o prazer em servir, né? Eu gosto de falar da Madre Teresa, porque é muito interessante, até aconteceu aqui em San Diego, eu tinha uma amiga que trabalhava na época, né? Só faz coisa de 30 anos, trabalhava para uma empresa que sem fins lucrativos, né, como que fala, non-profit, e ela ficou sabendo da Madre Teresa, acho que na década de 80, e foi até Calcutá, porque ela falou, olha, eu vou fazer uma doação, né, vou fazer não sei o quê, chegou lá para a Madre Teresa, olha, eu ouvi falar do trabalho da senhora, que é maravilhoso, eu quero aqui ajudar, tal. E a Madre Teresa ouviu com muita humildade e tal, escutou o que ela falou, filha, se você quer mesmo me ajudar, eu quero que você vá até ali e ajude aquela pessoa a morrer. Então a caridade, ela não estava procurando as grandes obras, né? Estava procurando ali, né, o amor. A gente tem que ver, ficar perto de uma pessoa que está no seu último suspiro e ter aquela compaixão, aquilo era caridade, né? Então, é uma história muito bonita. Então a gente fala assim, olha, em vez de falar o sofredor está pagando pelo que fez, vamos procurar falar, quem procura aliviar a dor do seu irmão, terá a sua própria dor aliviada, como que foi a história do monge, né? A gente pode ter uma coisa mais leve. Né? Se vir através do amor, através da dor. Não é? Então é isso. Eu queria só ler mais uma história que eu achei bacana. Tem tempo de ler mais uma historinha? Que a gente já terminou, chegou nos 5 mitos que eu queria falar. Mas eu achei tão bonita essa história que o aprendiz chegou para o seu mestre e falou, mestre, o que é o veneno? Aí ele falou, qualquer coisa além do que precisamos é o veneno. Pode ser preguiça, o ego, a ambição, o medo, a raiva, tudo aquilo que a gente cultiva mais do que o necessário é um veneno. Aí ele falou, mestre, o que é o medo? Aí ele falou, medo é a não aceitação da incerteza. Quando aceitamos a incerteza, ela se torna uma aventura. Mestre, o que é inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Quando aceitamos o bem no outro, se torna uma inspiração. Aí ele falou, mestre, o que é a raiva? A raiva é a não aceitação do que está fora do nosso controle.
quando aceitamos o que está fora do nosso controle, se chama tolerância. Mestre, o que é o ódio? O ódio é a falta de aceitação com as pessoas como elas são. Quando aceitamos o outro incondicionalmente, isso se torna amor. E mestre, o que é maturidade espiritual? É quando paramos de tentar mudar os outros e nos concentramos em mudar a nós mesmos. Eu achei que essa história foi bem bacana, porque muito dos mitos aqui está na nossa atitude, está na nossa forma de encarar as coisas, nossa forma de ver, né, a vida como um aprendizado e como uma escola. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fica aqui o meu agradecimento pelos momentos bons, porque a gente sempre aprende, né, enquanto está conversando, e das perguntas também que vão por vir. Muito obrigada. Uma pergunta, algum comentário? Eu tenho um comentáriozinho. Essa última que você falou é interessante, porque quando a gente começa no espiritismo, a gente descobre a lei de causa e efeito, karma, aquela palavra tão usada, a gente começa a ver todos os problemas ao nosso redor, nos outros, obviamente, e a gente começa a usar essa matemática, essa lógica muito fragmentada de uma justiça. E toda a conclusão que a gente chega, você está sofrendo. Eu não vou nem ajudar, porque se eu ajudar eu vou estar alterando o karma. E a gente vai se desculpando em não fazer nada, achando que a gente está influenciando numa coisa que está determinada. Quando, na verdade, é exatamente o contrário. Porque a realidade é a seguinte: se realmente aquela pessoa que está ali, num desastre financeiro, se bancarrota total, se aquela é uma experiência que ela vai ter que passar, por mais que eu ajude, isso já aconteceu no hall de amizade meu, mas você ajuda, daqui a pouco continua o problema. Ou seja, é quase que magneticamente, ela por mais da ajuda que ela está recebendo, deu uma aliviada um pouquinho, daqui a pouco. Aí você vai pensar, pô, então não valeu de nada aquela ajuda. Não, quem ajudou se beneficiou porque teve compaixão, caridade, amizade, de querer fazer. O resultado não é nosso, né? Então, mas deixar de fazer, nunca. Eu já vi pessoas falando, pô, esse negócio que eu estou fazendo no México, tem que dar a vara, não tem que dar o peixe. Eu falei, vai lá para você ver o número de criança lá que os pais sem trabalho e tudo mais. Como é que você vai querer dar vara? No momento agora é dar o peixe. Lógico que a gente não vai resolver o problema todo, mas a gente não pode subtrair de querer ajudar, que seria exatamente o contrário, né? Então, esse é esse comentário. E como lidar com o sentimento de... Como remediar, na verdade, o sentimento de, por exemplo, aquela pessoa que fez mal para a gente, e você vê a pessoa, tipo, a sensação que, tipo, pô, eu tô aqui trabalhando, lutando, aquela pessoa que fez mal para mim parece que tá deslanchando na vida, e você tá ali, parece que aqui para sofrer, é outro que fez mal para a gente, continua, parece que evoluindo e não sofrendo, e, né, enfim, como lidar com esse sentimento de comparação, assim, sabe, porque aquela pessoa nos fez muito mal e parece que tá tudo bem para ela e para nós não. É interessante esse comentário, né? Porque é comum a gente sentir isso, né? Falar, poxa, só gente boa sofrendo tanto e gente ruim passando por isso. É interessante, a gente pode olhar isso de várias formas, mas uma delas é nós não temos a visão total, né? E a outra coisa, veja, eu tive muita dificuldade de entender esse negócio de bem-aventurados os aflitos. Você fala, pô, Jesus quer que a gente sofra, que daí a gente é bem-aventurado? O que é isso, né? Mas veja, muitas vezes o que a gente vê como felicidade é uma alienação. Quem está totalmente feliz nesse planeta está alienado da dor do outro, está alienado sobre a sua própria dificuldade. Então o que Jesus quis dizer é, se você já está aflito, se você já se condói de ver o mal, se você já entende que existe um mal dentro de você, bem-aventurado, já é um passo a mais, porque aquele que está alienado, veja, Jesus na cruz, ele não ficou falando, puxa, depois de tudo que eu fiz por eles, um manjo de mal agradecido, porque isso é uma coisa egóica. Ele ficou conduído com a nossa ignorância. Eles não sabem o que fazem.
Porque quem de fato entende e compreende as leis divinas, fica condoído quando vê alguém indo para um caminho ruim. Porque talvez essa pessoa que hoje você está vendo ali nada acontecendo, ainda não está em condição de receber o retorno de suas faltas. Mas esse retorno vai acontecer mais cedo ou mais tarde e essa alma vai sofrer aquilo que fez. Então a gente já fica com pena deles hoje. Dizendo que pena que esse espírito, podendo escolher o bem, está escolhendo o mal. Podendo cultivar bons frutos, está cultivando o sofrimento. Que está traindo para si mesmo momentos difíceis. E quando nós tivermos esse entendimento, aí a gente não se revolta mais. Né? Então a gente vai um dia, eu ainda não estou assim, porque eu vejo crime, eu vejo coisa na televisão, eu fico indignada. Né? Mas um dia nós vamos ter condição de orar para aqueles que fazem o mal. Hoje a gente ora pelas vítimas. Mas a gente fala, meu Deus, tenha piedade dessa alma, desses políticos que ainda não têm consciência daquilo que estão fazendo, que não entendem o quanto estão fazendo mal para aqueles que estão sob sua tutela, que estão usando mal o seu poder. Nós vamos ter piedade e compaixão dessas pessoas, porque a gente sabe que a lei ela funciona. E o nosso tempo aqui na Terra é muito limitado, nós não temos ainda a visão total das coisas e também não sabemos o que se passa dentro do coração de cada um, né? Então, essa compreensão já nos dá um alento e uma paz. Posso adicionar uma coisa? Eu acho também que assim, um passo importante é desapegar do outro, porque é uma pessoa que causou dano para você, é pior do que um dano que a gente vê na televisão. Sim. Então, como ela falou, se você perdeu, não perca a lição. Foca em você, volta para você. Tenta desapegar de pensar do outro, porque o outro você não vai mudar, como ela falou. Você só pode mudar você. Então, se aquela foi a sua lição, usa ela. Tenta voltar. Eu acho que... Faz sentido? Mas é uma boa colocação. Mais alguma coisa? Que eu acho que a gente já está passando do tempo aqui, né? É isso que tiver, gente. Eu só tenho mais uma outra historinha. No item número 4, que você falou, das grandes coisas, tem uma época, tinha uma palestra do Divaldo, que foi muito interessante, que ele estava falando exatamente sobre a obra da Maçã do Caminho e tal, e tinha essa pessoa assistindo a obra, que o Divaldo conhecia pessoalmente, acho que não era muito espírita, não ia muito... Aí ela veio, no final das coisas, falou, Divaldo, depois dessa sua palestra, eu já encontrei qual era a minha missão na Terra. Eu quero fazer um asilo para os velhinhos, que realmente é tão sofrido no fim da vida, eu quero poder ajudar, eu quero fazer aquela coisa enorme, aquela obra fantástica, não sei o que. Ela falou assim, você não tem uma mãe idosa dentro de casa? Tenho, sim. A última vez que eu ouvi falar, ela tem reclamado muito que você não dá atenção. A mamãe é muito difícil, mamãe é muito agressiva, mamãe. Próximo mais próximo. Exatamente. Ou seja, a gente quer fazer uma obra enorme lá fora, para que todos vejam a ajuda que eu estou fazendo, mas dentro de casa a senhora está abandonada. Mas é o João Mateus. Lembra o João Mateus? Fez 1.602 palestras, fez não sei o quê, mas não ajudava os filhos, brigava com todo mundo, os vizinhos, não sei o quê, era intolerante. Então, nós somos muito João Mateus ainda, né? Que era mais fácil a gente ter um pouquinho, fazer um pouquinho com humildade, com boa vontade, às vezes conta mais. Muito bom. Pode falar, Cris. Não sei se vocês falaram nesse livro, né? Que eu li um pedacinho. Depois pode assistir no canal, hein, gente? Eu vou assistir. Um dos mitos para mim no espiritismo, que é esse negócio de que espiritismo mexe com o espírito, é coisa do mal, é meio que macumba, sabe? Assim, eu cresci achando mais ou menos isso sobre o espiritismo. E aí, obviamente, né, depois que você passa disso daí e chega na doutrina espírita e entende, eu acho que para desfazer esse mito é entender que eu não tinha noção que os espíritos de quem estavam falando era eu sou o espírito, né? A gente tem a impressão que espírito é outra coisa, não é ser humano, é outra coisa, é um espírito ali que, sei lá, criado por mal e foi só por mal, né? Então você vê que é uma noção assim tão naiva, tão imatura da espiritualidade que nós somos. Então, a partir do momento que você compreende isso, né, estudando a doutrina espírita, vê que nós somos os espíritos e todos aqueles que estão com a gente,
aí esse mito cai, né? Dissolve, né? Mas é interessante isso, né? Porque eu nem cheguei nos mitos que os de fora do espiritismo têm. Hoje foram só os mitos em que os próprios espíritas têm a respeito do espiritismo. E nós fazemos talvez a nossa vida mais pesada e mais dura pelo modo em que nós encaramos ela. Né? Mas tem muita coisa ainda pra gente explicar. Quando eu era pequena, como eu nasci em lar espírita, eu ficava escutando meus pais falando de espírito, morria de medo, né? Aí eu falava, mãe, eu não quero ver espírito, onde que eles estão, né? O que era? Eu ficava perguntando. E minha mãe falava, filha, você tenha medo dos vivos, que você deixa os espíritos pra lá. Né? Então a gente tem essa coisa, né? Eu tinha muita preocupação com escutar eles falando de espírito, nossa, cadê, né? Onde que tá? Será que eles aparecem a hora que eu tô aqui? Né? Então, Estão vendo? isso aí, interessante. Muito bom, gente. Então, fazemos a prece. Obrigada a vocês aqui. Vamos fazer